Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com a nossa EBD Online, Estudo Bíblico aos domingos, EBD. Hoje nós vamos falar sobre uma seita chamada Mormonismo. Vamos entender o que é mormonismo, o que é essa seita, porque nós estamos em estudos sobre religião e religiosidade. E a nossa ética de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus, a única que nos traz a verdade, vinda diretamente de Deus. Com certeza foi escrita por homens, sim, mas homens inspirados em Deus. E hoje nós vamos falar sobre o mormonismo. O que é isso? Antes vamos ler o texto bíblico que se encontra em Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Se você tiver a sua Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo, que é muito interessante o que Paulo fala aos Gálatas aqui e vai nos dar respaldo para a lição de hoje. Gálatas 1, de 6 a 9 nos fala assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, de 6 a 9, nos fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre essa seita. O que diz? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja dos Mormons, há anos vem lutando para ser reconhecida como uma igreja cristã. Negam, porém, que o verdadeiro cristianismo tem por princípios certos e indiscutíveis. Eles acham isso. Dizem crer na Bíblia, mas consideram também o livro do Mórmon como palavra de Deus com a mesma autoridade, sendo que a Bíblia é a única autoridade vinda diretamente de Deus. Em seus escritos e ensinos, usam muitas terminologias cristãs, como Bíblia, Evangelho, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Igreja, irmãos, entre outras, geralmente como sendo diferente, usam todas essas palavras, mas de modo a deturpar a palavra de Deus. Os mormons não se encaixam nem no catolicismo, nem no protestantismo, e costumam dizer que sua teologia, organização e práticas são, em muitos aspectos, únicas entre as denominações cristãs dos nossos dias. Quem são os mormons? Vamos ver a origem dos mormons? O início da Igreja Mórmon se deu com o nome de o norte-americano Joseph Smith, que também a nomeou. Este homem, alegava que quando tinha cerca de 15 anos, teve uma sua primeira visão. E nessa visão, aparecia-lhe Deus, o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, que o orientaram a não se filiar a nenhuma igreja, pois todas estavam erradas. Seus credos eram abominação e seus mestres eram corruptos. É isso que os mormons falavam. Smith disse depois, muito tempo depois, ter tido outra visão em 1829, quando ele e Oliver receberam de João Batista a ordem para se batizarem mutuamente e imporem as mãos um sobre o outro, para receberem o sacerdócio araônico, o poder para realizar batismo para a remissão dos pecados, quando nós sabemos que o batismo não salva. O batismo
é uma ordenança de Jesus Cristo, não é para a nossa salvação. Depois desses acontecimentos, Smith disse ter recebido ordem para organizar a igreja, o que se deu no dia 6 de abril de 1830, em Fayette, estado de Nova York, Estados Unidos, numa reunião composta por 6 pessoas. Por aí nós vemos que os mormons não é originário, não usam a Bíblia como fé e prática. Vamos ver a literatura deles como é? A literatura mórmon é vasta, incluindo folhetos e panfletos. Seus escritos principais são o Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Os mórmons são advertidos a aceitar somente as passagens bíblicas que concordem com as crenças e as práticas do mormonismo encontrada nestes livros. Cremos ter a Bíblia, a palavra de Deus, eles dizem, o quanto seja correta a sua tradução. Então, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. São enganosos. Vamos ver as crenças dessa seita, quais são. Os mormons têm as regras de fé da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que são encontradas no folheto Plano de Salvação. Alguém mal informado ou que não conheça a verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, única de fé e prática que nós usamos, uma lida superficial nesses folhetos, nessas suas doutrinas, pode levar uma pessoa menos informada, sem conhecimento bíblico, a pensar que não há nada de errado nelas. Mas quando as comparamos com as doutrinas bíblicas, percebemos que há ensinos e práticas estranhas ao cristianismo. Não dá para estudar todas as crenças do mormonismo numa única lição, que é essa lição que nós estamos tendo hoje. Olha o que eles pensam sobre Deus. Os mormons pensam sobre Deus. Creem na humanidade de Deus e na pluralidade dos deuses. Quando a palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Como o homem é assim, Deus também foi. Essa é a crença deles em Deus. Como Deus é assim, pode tornar-se homem. Essa é uma das crenças deles sobre Deus. Outra crença sobre Jesus. O que os mormons pensam sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo? Ensinam que Jesus foi o filho naturalmente nascido de Adão e Maria. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. É isso que eles dizem. Chegam a afirmar que o diabo é nosso irmão, irmão dos anjos e de Jesus. Quanto ao diabo, aos espíritos, seus companheiros, são irmãos do homem e também de Jesus, e filhos e filhas de Deus, no mesmo sentido em que nós somos. O que não é verdade. A Bíblia, nós vamos depois falar as respostas bíblicas a estas heresias. O que eles pensam sobre o Espírito Santo? Ensinam que o Espírito Santo é um personagem de Espírito. Eles ensinam sobre a Bíblia, que a Bíblia é incompleta, que é cheia de erros. Não, meus irmãos, não é. E nós vamos ver isso logo a seguir nas respostas bíblicas ao mormonismo. O que eles falam sobre o homem? Ensinam que os homens existiram como espírito desde uma eternidade passada. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele criou do barro e soprou em suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. Então nós vimos que isso aí é uma grande heresia. Eles não creem que o homem é salvo pela obra redentora de Cristo, que morreu numa cruz do Calvário e nos salvou, aquele que crê e
confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e se arrepende dos seus pecados. O que eles falam sobre a salvação? Acredito que todos os homens, sem exceção, serão salvos. Outra heresia. Sobre o batismo, o que os mormons dizem? Creem que o batismo deve ser realizado para a remissão dos pecados, coisa que a Bíblia nos é bem clara que é uma ordenança de Deus. Eles praticam o batismo pelos mortos, crendo que somente assim estes poderão ser salvos do castigo eterno. A palavra de Deus fala totalmente o contrário. Se você tem a Bíblia em casa, leiam a Bíblia. Se informem melhor sobre a palavra de Deus. O que eles falam sobre o castigo eterno? Para os mormons, o termo castigo eterno está relacionado somente com a eternidade de Deus. Por isso, todos aqueles que recebem castigo de Deus, recebem um castigo eterno que dura apenas uma hora, ou uma semana, ou um ano, ou uma era. A Bíblia diz exatamente o contrário. Vamos ver as respostas bíblicas ao mormonismo? Vamos ver? O que a Bíblia fala sobre Deus? Deus não é homem, mas é espírito. Está lá em Números 23:14 que nos fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Está lá em Números, no livro de Números, Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, no capítulo 23. Leiam a Bíblia, se informem melhor sobre o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. O que a resposta bíblica ao mormonismo sobre Jesus Cristo é: dizer que Jesus foi polígamo, irmão de Satanás, é blasfêmia. Está em João 6, de 64 a 69. Podem abrir a sua Bíblia em João 6. João 6, de 64 a 69. Vamos ler juntos? 64 a 69 nos fala assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Esse é o João 6, 64, 65. E dizer que Jesus foi polígamo e irmão de Satanás é uma blasfêmia. E a Bíblia nos fala que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Então, meus amigos e irmãos que estão me ouvindo, leiam a Bíblia, procurem saber a verdade sobre o Evangelho de Jesus. O que a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo em resposta bíblica ao mormonismo? Ele é Deus da mesma essência do Pai e do Filho, a terceira pessoa da Trindade Santa. Então, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto se encontra no livro de João e no livro de 2 Coríntios. João 14 e 2 Coríntios, capítulo 3. Leiam, não dá tempo de lermos aqui agora. O que a Bíblia nos fala em resposta bíblica ao mormonismo? Escritores bíblicos testemunham dela como aquela que permanece eternamente. Está em Salmos 119, 89. E está em 1 Pedro 1, 25. Procurem na Bíblia, leiam a Bíblia. Inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Está em 2 Timóteo 3, 16, 2 Pedro 1, 21. A Bíblia é perfeita e fiel. Está em Salmos 19, 7. A Bíblia é reta e pura. Está em Salmos 19, 8. A Bíblia é límpida, verdadeira e justa. Está em Salmos 19, 9.
Capítulo 19, Salmo 19, versículo 9. A Bíblia é santa, justa e boa. Está no livro de Romanos 7, 12. E a Bíblia é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que a resposta bíblica ao mormonismo nos fala sobre os homens? O homem foi criado por Deus conforme ensino bíblico, como nós já dissemos no princípio. Está em Gênesis capítulo 2, versículo de 7 a 25. E Deus lhe deu a capacidade de procriar. Está lá na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Qual a resposta bíblica ao mormonismo sobre o homem? O homem foi criado por Deus, conforme ensino bíblico, e lhe deu a capacidade de procriar. Já falamos isso e estamos repetindo. O que a resposta da Bíblia ao mormonismo fala sobre a salvação? A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, operada pela persuasão do Espírito Santo e efetuada através de um novo nascimento. Nós deixamos de ser aquela velha criatura cheia de problemas, de angústia, de tudo, para sermos uma nova criatura em Jesus. Temos a alegria da salvação. Nós podemos encontrar sobre a salvação em Efésios capítulo 2, Atos capítulo 4 e João capítulo 3 e depois o capítulo 16. Se vocês tiverem um tempinho, leiam essas passagens. O batismo, o que a resposta bíblica ao mormonismo fala sobre o batismo? Não há nenhuma referência bíblica que indique o batismo como meio de salvação para os vivos e muito menos para os mortos. O batismo não salva. Ele é uma ordenança de Jesus Cristo. É um símbolo externo de nossa regeneração interna. Então, nós nos batizamos por obediência a Cristo e mostrando ao mundo que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Qual é a resposta bíblica? Como o castigo eterno, que o mormonismo fala sobre o castigo eterno, que eu já acabei de falar, que para os mormons o castigo eterno está relacionado somente com a eternidade de Deus. Por isso, todos aqueles que recebem o castigo de Deus, recebem um castigo eterno, que dura horas, dias, anos ou até uma vida inteira. Isso os mormons dizem, mas olha o que a Bíblia nos diz. Jesus foi quem mais falou da existência do inferno, lugar preparado para o diabo e seus anjos, mas que será também o destino eterno das almas que recusam a Jesus como Salvador e Senhor. Está lá em Mateus 9 e está em Apocalipse 20. Dei uma lida nesses versos, na Bíblia, mas principalmente nesse aí, para ouvir falar sobre o castigo eterno. Então, concluindo a nossa lição, o mormonismo se baseia na visão de um homem e nega a divindade de Jesus Cristo e não tem a Bíblia única como única regra de fé. Será que é preciso algo mais para afirmarmos que, embora digam ser de Jesus Cristo, está muito claro que Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador dessa igreja? Estão enganando e sendo enganados. Cabe a nós amá-los e orar por eles e evangelizarmos, não criticarmos. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, porque não somos nada para julgar. A palavra de Deus mesmo nos diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então nós não estamos julgando, nós estamos esclarecendo o que é ser um verdadeiro servo do Senhor, mediante a sua palavra, que é a Bíblia, a única nossa regra de fé e prática. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar as pessoas a entenderem que a vida só é completa, só é feliz e só teremos salvação se confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos
e confessar Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Portanto, irmãos, fica aí a nossa leitura de hoje sobre o mormonismo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender e que faça entender a quem estiver ouvindo o que aqui não foi dito com palavras por mim. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou através de mim. Vamos orar então, encerrando a nossa EBD de hoje. E que eu os convido a vir à nossa Igreja Batista em Guarabu, que todo domingo, pela manhã, às 10 horas, temos um culto presencial e online também. Se puderem vir, ouvir a palavra de Deus de perto, presencialmente, será um prazer recebê-los. Um abraço grande da Igreja Batista em Guarabu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando a nossa EBD. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos falar da sua palavra, Senhor. Faz-nos um em Cristo. Senhor, eu oro pelas pessoas, Senhor, que ainda não conhecem Jesus como Salvador e não querem, Senhor, confessar Jesus e nem acreditar na sua palavra. Tenha misericórdia dessas pessoas e que eles entendam que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Assim eu oro agradecendo ao Senhor a oportunidade que o Senhor me dá de falar sobre a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém.